pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim contar algo que aconteceu na minha vida, uma coisa que eu não tenho o costume de fazer aqui nas minhas redes sociais. Eu sempre posto as minhas viagens, os meus sonhos que eu tenho realizado, mas eu nunca falo sobre o meu cotidiano. Mas eu acho que essa história é uma história que deve muito ser compartilhada. Afinal, já se passaram 6 meses, né, do acontecido. E eu queria muito que vocês me dessem um pouco de atenção nos próximos vídeos, nos próximos stories, para que vocês pudessem entender como tudo aconteceu e pudesse também ela servir de incentivo, né, para vocês não desistirem de nada mesmo da vida de vocês, e façam como eu sempre faço. Então, todo mundo que me conhece sabe que eu crio gatos, né? Eu tenho 15 gatos atualmente, já faz tempo que eu tenho essa quantidade, né? Os meus gatos são castrados, a maioria são idosos, porque são gatos que eu crio há muitos anos, né? Muitos deles já morreram, e da minha primeira geração de gatos eu tenho 6 gatos idosos, e os outros foram adotados, né, no decorrer da minha vida. Eu me mudei recentemente, e o motivo principal da minha mudança foi que eu encontrasse uma casa que fosse adaptável para os meus gatos, né? Porque como eu tenho muitos gatos, a minha outra casa já estava pequena, então Deus botou no meu caminho uma casa maravilhosa que pudesse comportar os meus gatos, que eles pudessem ter um pouco mais de espaço. Eu tenho certeza que em algum momento da vida vocês já ouviram que gatos são da casa e cachorros são dos donos, né? Então isso realmente aconteceu comigo. Alguns dos meus gatos não quiseram vir para a minha nova casa e continuaram na casa antiga. Foi muito difícil trazê-los pra cá, alguns deles. Dentre eles, uma gata idosa minha, chamada Gorda. Ela era uma casa que ela gostava muito, nós passamos muitos anos lá. E ela tinha um canto dela dormir, um canto específico. E ela entendeu que eu me mudei, que eu troquei de casa. Ela sabia que era perto. E ela ia todo dia pra essa casa dormir, mas ela voltava pra cá. Ela tirava o cochilo da tarde, que todos os dias ela tirava. Então, ela ia pra essa casa e por volta de 5 horas da tarde, ela voltava para casa, né? Ela ouvia o barulho da minha moto e, como ela conhecia, ela voltava para casa, né? Todo dia nesse horário, entre 5 e 5 e meia, né? Para ela chegar nessa minha nova casa, atravessava-se uma rua. E ela, como ela era uma gata idosa, uma gata que tem o costume de andar aqui no meu bairro, que conhece o meu bairro, ela ia normalmente e voltava. Eu conversei com os novos moradores da casa, eles entenderam, né? E estavam tentando me ajudar nessa readaptação, né, de uma nova casa. Mas a gente não teve muito sucesso porque ela realmente era muito apegada à nossa antiga casa. A Gorda nunca foi uma gata de rua, né? A Gorda é filha da minha primeira gata, a Fanny, né? A Fanny tem 12 anos. E ela nasceu debaixo da minha asa, eu cuidei dela, foi um parto complicado da Fanny, né? Tanto que ela só teve 2 filhotes, né? Que é a minha Gorda e o Feio, que era um gato que eu amava muito, mas que infelizmente ele só ficou 4 anos de vida comigo. Ele não faleceu, ele sumiu numa das vacinas que eu fui levá-lo. E a minha Gorda ficou, é a minha primeira filhote que eu cuidei, então eu tenho muito carinho, muito amor por ela, né? Ela já ia fazer 10 anos agora em 2023, ela fez 10 anos, graças a Deus. E no dia 30 de dezembro, né, no fim do ano, penúltimo dia do ano, era uma sexta-feira, por volta de 5 horas, 5 e meia da tarde, a Gorda teve um grave acidente, foi atropelada no caminho entre a minha casa antiga com a minha casa nova. Eu não estava em casa, então vieram avisar a minha filha, né? A minha mãe também não estava aqui, e eu presenciei uma cena muito horrível, né, quando eu vi o meu gato no chão. Todos os meus vizinhos sabem como eu sou apegada com os meus gatos, então eles já tinham noção que eu ia ficar muito desesperada, já vieram conversar comigo, né, na tentativa de fazer com que eu não me desesperasse tanto. Mas quando eu cheguei no local do acidente da minha gata, ela estava praticamente morta, né. Eu vou contar exatamente o que eu vi na hora que eu cheguei. Eu encontrei a minha gata no chão, né, com alguns dos meus vizinhos. Ela não tinha o olho dela, um deles estava estufado para fora, o outro estava com bastante sangue, né, dava pra ver que ela teve um problema no maxilar dela, e ela, nos meus olhos, naquele momento, ela não respirava, né, então eu fiquei muito desesperada, eu chorei muito, muito mesmo, e eu tirei a minha gata de lá, trouxe ela pra dentro de casa, e não acreditava, não queria acreditar que a minha gata tinha falecido, então eu entrei muito desesperada em casa. A minha filha fez um vídeo meu pra mandar pra minha mãe poder vir aqui tentar me ajudar, porque realmente com os meus gatos, meus bichos, assim, parece que aconteceu alguma coisa com um familiar meu. Então, como vocês puderam ver no meu vídeo, eu tava muito desesperada, eu fico dessa forma quando acontece alguma coisa muito grave na minha vida, e
eu fico nesse desespero, eu não consigo me controlar de imediato, então realmente eu tenho essa falha, né, de que eu não consigo encarar as coisas de imediato com toda a calmaria do mundo, não é assim que eu ajo. E eu fiquei mesmo desse estado, fiquei bem ruim, até a minha filha chegar pra mim e dizer que a gorda estava respirando. No momento que minha filha disse, mãe, a gorda está respirando, aí ela se encontrou com a minha outra versão, que eu digo que é a minha versão mais brilhante, que é essa versão que vocês vão ver agora. E aí eu me transformo em outra pessoa. Eu fico completamente diferente. Em mim vem essa Marlene Hildes que está acostumada a enfrentar problemas, que tem um peso de decidir as coisas, então eu fico sozinha mesmo, eu me reconecto comigo e vou ver o que há de possibilidade para mim poder resolver naquele momento. Eu não deixo ninguém falar comigo, ninguém toma decisão por mim, eu fico exatamente assim como a Maria Clara me filmou, para eu começar a tomar uma decisão, já que eu tinha pouco tempo, as clínicas já estavam fechando, no outro dia era ano novo e a minha gata respirava, então eu tinha 1% de chance de salvar a vida da minha gata e eu me agarrei nesse 1% de chance e eu fui atrás de salvá-la e eu resolvi levar a minha gata pro veterinário, mesmo com todos da minha casa dizendo pra mim não levar, que eu ia gastar dinheiro, que o veterinário é muito caro, que eu não ia conseguir salvá-la lá, que ela ia morrer. E a minha mãe já tinha chegado, a gente já tinha conversado. E a minha mãe simplesmente abriu o portão e disse, você vai tomar a melhor decisão, a melhor escolha. E ela deixou que eu fosse, mesmo com o meu filho, não estava querendo que eu fosse. A Maria Clara, ela já queria que eu fosse, ela disse que ela confiava muito em mim. O Diego já não queria que eu fosse também, que achava que não tinha condições pelo estado que a gorda estava, era um estado realmente muito crítico, eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Mas mesmo assim, eu confiei e eu fui levar minha gata pro veterinário. Vou falar o nome da clínica e o nome do profissional, eu vou relatar exatamente o que aconteceu. A minha intenção não é nenhuma de trazer algum malefício para esse profissional ou para a clínica que me atendeu. Eu levei a minha gata pro veterinário. Quando eu cheguei lá, ele me atendeu muito bem, todos foram muito solícitos comigo. Quando eu cheguei, viram que eu estava muito agoniada com a minha gata. E quando ele atendeu, ele olhou pra gorda e naquele momento ele viu que não dava para salvar a vida da minha gata e falou que a melhor forma seria fazer a eutanásia. Eu já estudei eutanásia, e eu já li muito também sobre eutanásia e eu não consigo realmente fazer a eutanásia nos meus bichos, eu realmente não consigo, entendeu? Então eu disse não de imediato quando ele falou pra mim. Aí eu perguntei pra ele se não existia outra possibilidade, se nós não podíamos entrar com suporte de oxigênio, alguma coisa. Ele disse que não, que daquela forma que ela se encontrava, ele não tinha como fazer isso, que o melhor pra ela era fazer a eutanásia, porque ela ia sofrer muito, ela não ia morrer logo de imediato. E eu sempre dizendo que não, que eu não vou fazer, eu não consigo fazer, eu não quero fazer. E ele aceitou, que como eu sou a tutora da minha gata, ele aceitou que eu não iria fazer, mas ele não achou muito legal eu não fazer, ele achou que eu tava... A minha concepção, que eu acho que ele achou que eu estava trazendo um mal pra minha gata, porque ela ia ficar sofrendo muito. Gorda, 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 gorda. Gorda. Realmente, como vocês podem ver, o estado da minha gata era um estado muito crítico, Ela estava muito debilitada, estava praticamente sem os 2 olhos, a boca dela tinha recebido uma pancada muito forte, ela tinha pouquíssimos batimentos cardíacos, e eu acredito que ele vendo ela naquela situação, ele realmente acreditou que ela não tinha chance alguma de sobrevivência. Eu acho que muitos de vocês também vão dizer, todos da minha família achavam que ela estava praticamente morta, eu mesma achei que ela estava morta na hora que eu a vi. Então, eu não estou culpando o profissional que cogitou fazer a eutanásia na minha gata, porque realmente ela estava num estado em que se considerava uma possível morte. Trouxe a minha gata para casa, passei a noite inteira com ela, ela realmente parecia que ia falecer naquela noite, mas no decorrer da noite eu senti uma sensibilidade, que eu vou mostrar agora pra vocês, senti uma sensibilidade dela na orelha. A Gorda é uma gata muito falante, ela é uma gata que conversa comigo, e quando a gente fala o nome dela, ela atende pelo nome dela, ela sabe quem é ela. Então, quando eu falava o nome dela, ela não tinha reação. Mas quando eu pegava na orelha dela, ela tinha essa sensibilidade. Então ela amanheceu o dia, ela passou dessa noite. E quando amanheceu o dia, eu vi que ela ainda estava viva. Às 8 horas da manhã eu resolvi procurar outra clínica veterinária.
assim que amanheceu o dia, 31 de dezembro, sábado, eu já sabia que o domingo ia ficar bem mais complicado, afinal era um ano novo, as coisas iam fechar ao meio-dia, mas eu resolvi levar ela na outra clínica pra saber a segunda opinião de um profissional. Não levei a gorda, eu levei os vídeos dela. E ele foi enfático na hora que viu os vídeos, disse que também era melhor que fizesse eutanásia nela. Eu conversei com ele, disse que eu não conseguia fazer eutanásia, se não tinha outra possibilidade, ele disse que não, e eu aceitei, né, e voltei pra minha casa, chorando muito no meio do caminho, e fiquei com ela, né, o dia 31 de dezembro inteiro. Eu não saí de casa, fiquei com meu gato, nós ficamos todos aqui com a gorda. E ela passou do dia 31 de dezembro. Ela chegou no dia 1º de janeiro com a respiração fraquinha, que era um domingo. Ele dessa vez falou inclusive sobre as possibilidades neurológicas que ela tinha, que ele achava que ela tinha bem pouca, porque a pancada tinha sido na cabeça, e que se ela sobrevivesse eu iria ficar com um gato especial, e que talvez ela não tivesse muitos estímulos, nunca mais soubesse o nome dela, essa parte neurológica, né, que ela poderia perder. Mesmo assim eu disse que eu estava preparada para cuidar de um gato especial, se acontecesse isso na minha vida, se fosse pela vontade de Deus que eu cuidasse de um gato especial, eu estava pronta para cuidar, mas mesmo assim ele achou que deveria eu fazer a eutanásia, e eu fiz a negativa desde o início de que eu não aceitava a eutanásia da minha gata. Deita a cabecinha, deita, meu amorzinho. Deita. A gorda passou do dia 31 de dezembro, nós não saímos de casa, nós ficamos junto com ela, e ela passou a noite, né? Chegamos no dia 1º de janeiro, no dia de domingo. Eu não tinha muito o que fazer pra minha gata, ela agonizava muito, ela teve muitas paradas, eu creio que cardiorrespiratórias, teve convulsão, e eu não saí de perto dela nem um minuto, fiquei todo o tempo segurando na patinha dela, não deixei ela sozinha, fiquei falando todo o tempo que eu tava ali com ela, né, em todas as crises que ela deu, que foram umas 3, 4 no decorrer desses dias. E ela conseguiu chegar no dia 2 de janeiro, né, que já estava tudo aberto e eu poderia ter novas possibilidades, que a minha cabeça já tinha pensado milhões de coisas que eu poderia fazer por minha conta mesmo. Tá fechando o olho já, né? Já tá sentindo o olhinho? Orelhinha, tá mexendo? Gorda, gorda, gorda. Tá mexendo o olhinho? Tá mexendo? Gorda. 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 Então chegamos no dia 2 de janeiro, era o 3º dia dela, e como eu sou uma pessoa que eu leio bastante sobre gatos, então eu tenho um conhecimento já. Eu já li que um gato ele passa 3 dias sem beber e 7 dias sem comer. Ela estava no 3º dia, eu resolvi dar água na seringa para ela e também tratei da parte ocular dela, botei soro fisiológico com gases no olho dela e comecei a dar água para ela durante a manhã. E fui comprar antibióticos injetável, anti-inflamatório injetável, porque como ela estava com a boca muito machucada, ela tinha, a parte de baixo dela tinha saído completamente, né? Então eu fui comprar anti-inflamatório e antibiótico injetável para eu poder medicar por minha conta a minha gata. Eu mediquei minha gata, eu sabia as dosagens direitinho, né, pra ela. Então, como eu tô falando pra vocês, eu tenho muitos gatos, então eu aprendi muitas coisas no decorrer desses anos. Consegui medicar minha gata direitinho, mas ela começou a dar paradas respiratórias. E eu resolvi que eu deveria alugar um balão de oxigênio pra minha gata na tentativa de que ela melhorasse e salvasse a vida dela. Naquele momento, a única coisa que eu queria era salvar a vida dela. Eu não sabia se ela ia ficar com problemas neurológicos, ela não respondia quando eu chamava ela de gorda, ela só estava batendo o coração dela, ela conseguia respirar, muito devagar, mas ela conseguia respirar. E ela aceitou a água, eu já tinha medicado ela, eu só queria deixar ela viva, eu não queria deixar ela morrer.
E eu fiz tudo que estava ao meu alcance e eu fui procurar um balão de oxigênio para ela. Então, como vocês podem ter visto nos vídeos, eu consegui trazer o balão de oxigênio, botei o oxigênio na minha gata, continuei medicando ela, alimentando, depois eu comecei a introduzir sopinhas, né, de criança, comprei as sopinhas e comecei a dar pra ela. E ela foi passando os dias, ela foi cada vez mais evoluindo, ela foi cada vez mais melhorando, e eu fui salvando a minha gata, né, com muita fé, com muita oração, com muito conhecimento da minha parte também, né, pelos anos que eu sou muito curiosa, já estudei muitas coisas sobre gatos, já olhei muitos medicamentos que poderiam ser usados para ela, então não fiz assim nada aleatório, né, eu já sabia mais ou menos, né, o que procurar e o que dar para que ela pudesse melhorar cada dia mais. Fazer aqui,